Catherine Valmont era apenas uma ilustradora de histórias folclóricas, tentando ganhar o suficiente para pagar as dívidas que sua mãe deixou antes de morrer. Mas quando decidiu atravessar a Feira das Sombras em busca de inspiração para seus desenhos, jamais imaginou que voltaria para casa com um lobo colossal acorrentado. O que ela não sabia é que aquele animal de olhos âmbar incandescentes era Caelan Dravenhart, o rei alfa do antigo clã Din Havor, capturado por magia proibida e vendido como fera selvagem. Quando ele a observou pela primeira vez através das barras da jaula, algo ancestral despertou entre eles, uma ligação que nem a própria magia conseguia explicar. A névoa da manhã ainda cobria as ruas de pedra quando Catherine atravessou o portão da vila carregando sua bolsa de couro gasta. Seus cabelos castanho acobreados estavam presos em um coque desalinhado, e suas mãos tinham manchas de carvão dos esboços que fizera na noite anterior. Ela murmurava sozinha, uma mania que aparecia sempre que ficava nervosa. Só vou olhar, só observar. Não vou comprar nada que não possa carregar. A Feira das Sombras acontecia apenas uma vez por ano, sempre na mesma clareira afastada da vila. Era o tipo de lugar que as mães alertavam os filhos para evitar, onde comerciantes vendiam desde ervas raras até criaturas que ninguém conseguia nomear. Catherine sabia que Solem, sua mentora, a repreenderia por ir sozinha, mas ela precisava de inspiração nova para suas ilustrações. Os contos de fadas tradicionais não pagavam mais as contas. O som de vozes ásperas e o cheiro de fumaça misturado com especiarias guiaram-na pela floresta. Quando a clareira se abriu diante dela, Catherine arregalou os olhos. Barracas de lona escura formavam um labirinto irregular. Gaiolas de ferro enferrujado continham criaturas que ela só conhecia dos livros antigos. Passou por comerciantes oferecendo poções em frascos de vidro negro, por um homem vendendo penas que brilhavam com luz própria, por uma mulher cujos olhos eram completamente brancos. Catherine desenhava mentalmente cada detalhe, seus dedos coçando para pegar o caderno. Foi então que ouviu o rosnado. Não era um som comum, era grave, profundo, vibrando no ar como um trovão distante. Catherine virou a cabeça e viu a jaula. Era enorme, feita de barras de ferro negro entrelaçadas com correntes prateadas que pareciam pulsar com energia própria. E dentro dela estava o lobo mais gigantesco que Catherine jamais vira. Sua pelagem era negra como a noite mais escura, com reflexos prateados que cintilavam quando ele se movia. Devia ter o tamanho de um cavalo adulto, mas foram os olhos que a paralisaram. Âmbar incandescente, inteligentes, conscientes, observando-a com uma intensidade que fez seu coração disparar. Interessada na fera mocinha, Catherine sobressaltou-se. Um homem gordo com roupas manchadas de sangue surgiu ao lado da jaula, sorrindo com dentes podres. Capturamos ele nas montanhas cinzentas. Matou 3 dos meus homens antes de conseguirmos acorrentá-lo com as correntes encantadas. Catherine engoliu em seco. O lobo não desviava o olhar dela. Havia algo naqueles olhos, algo que parecia implorar e advertir ao mesmo tempo. Ele parece ferido. Ferido? O homem cuspiu no chão. Essa maldita fera está perfeitamente saudável. Só precisa ser domada. Catherine notou então as marcas no corpo do animal. Feridas abertas onde as correntes cortavam a pele. Costelas salientes. O pelo opaco em alguns lugares. Raiva quente subiu por sua garganta. Quanto? O homem arqueou as sobrancelhas, surpreso. Você quer comprar? Quanto? Repetiu Catherine, a voz mais firme do que se sentia. 200 moedas de prata. Era uma fortuna. Todo o dinheiro que Catherine havia economizado nos últimos 6 meses. Ela olhou novamente para o lobo. Aqueles olhos âmbar pareciam penetrar sua alma. Aceito 100. 200 ou nada. Catherine apertou os punhos. Sabia que estava sendo insana. Sabia que não tinha espaço adequado. Sabia que Solem a mataria. Mas algo nela, algo profundo e inexplicável, não conseguia deixar aquela criatura ali. 150. É tudo que tenho. O homem estudou-a por um longo momento, então deu de ombros. Sua funeral. Mas quando ele arrancar sua garganta, não diga que não avisei.
Mãos trêmulas, Catherine entregou sua bolsa de moedas. O homem contou cada uma com cuidado exasperante. Então jogou uma chave enferrujada em sua direção. As correntes vão com ele. Não tire, a menos que queira virar jantar. Catherine pegou a chave e esperou o homem se afastar. Quando ficaram sozinhos, ela se aproximou lentamente da jaula. O lobo não se moveu. Apenas continuou observando-a com aquela intensidade perturbadora. Eu não vou machucá-lo, sussurrou Catherine. Prometo. Ela abriu a jaula com cuidado. O lobo poderia ter atacado, poderia ter fugido, mas permaneceu imóvel. Catherine notou como as correntes prateadas brilhavam fracamente, emitindo um zumbido baixo que fazia seus dentes doerem. Vamos para casa, murmurou, pegando a ponta da corrente que prendia o pescoço dele. O animal era pesado, mas se moveu com ela. Catherine sentiu cada par de olhos da feira sobre elas enquanto caminhavam. Alguns comerciantes riam, outros balançavam a cabeça. Uma mulher velha fez um sinal de proteção. A jornada de volta para a vila foi longa. Catherine teve que parar várias vezes, não porque o lobo resistisse, mas porque ela mesma precisava recuperar o fôlego. Ele a seguia em silêncio, com uma dignidade estranha para um animal acorrentado. Quando finalmente chegaram à pequena casa de Catherine, na borda da vila, o sol já estava se pondo. Ela abriu a porta dos fundos, que dava para um quintal cercado por tábuas de madeira. Aqui, disse, guiando-o para dentro. Não é muito, mas é seguro. O lobo entrou e Catherine fechou a porta. Só então percebeu a enormidade do que havia feito. Tinha um lobo gigante em sua casa. Um lobo que provavelmente era mais perigoso do que conseguia imaginar. Mas quando ele se deitou no canto, apoiando a cabeça enorme sobre as patas, e a olhou com aqueles olhos âmbar cheios de algo que parecia gratidão, Catherine sentiu que tinha feito a escolha certa. Ela pegou água fresca e colocou em uma tigela grande perto dele. Trouxe também carne seca que tinha guardada. O lobo cheirou, mas não comeu imediatamente. Tudo bem. Catherine sentou-se no chão, a uma distância segura. Não precisa confiar em mim ainda. Foi então que aconteceu. Uma voz profunda, rouca e absolutamente humana ecoou em sua mente. Você não sabe o que fez, pequena humana. Catherine gritou, levantando-se de um salto. O lobo não havia se movido, não havia aberto a boca, mas aquela voz estava dentro de sua cabeça, clara como cristal. Eu estou enlouquecendo. Não está. As correntes que me prendem agora nos prendem juntos. Criaram uma ligação que nem eu previa. Catherine segurou a parede, as pernas bambas. Você pode falar? O lobo levantou lentamente. Mesmo deitado, era imenso. Mesmo acorrentado, emanava um poder que fazia o ar ao redor vibrar. Posso fazer muito mais do que falar. Sou Cailan Dravenhart, rei alfa do clã Dinhavor. E você, humana tola e corajosa, acabou de se tornar a única pessoa que pode me libertar. Os olhos âmbar brilharam intensamente. Mas há um preço. Se eu me afastar muito de você agora, você adoece. Se a ligação for rompida à força, ambos morremos. Catherine sentiu o mundo girar. Suas pernas cederam e ela caiu de joelhos. Isso não pode estar acontecendo. Está. E temos muito pouco tempo. Cailan inclinou a cabeça, farejando o ar. Seus olhos se estreitaram perigosamente. Eles estão vindo. Os caçadores que me capturaram descobriram que fui vendido. E quando chegarem aqui, um uivo distante cortou a noite. Não era um uivo comum. Era um chamado de caça. Catherine olhou para a porta, depois para o lobo impossível à sua frente. Quantos? Pelo menos 6, todos armados com magia proibida. As mãos de Catherine tremiam violentamente. Ela era apenas uma ilustradora. Não tinha treinamento de combate. Não tinha magia. Não tinha nada além de pincéis e histórias. Mas quando olhou novamente para aqueles olhos âmbar, algo dentro dela endureceu. Então precisamos sair daqui. Cailan a estudou por um longo momento. Então, pela primeira vez, algo que poderia ser respeito cruzou seu olhar. A esperança para você ainda, Catherine Valmont. Ela congelou. Como sabe meu nome? A ligação me mostra fragmentos, memórias, emoções.
Outro uivo, muito mais próximo agora. Catherine correu até a porta, trancando-a. Suas mãos buscaram qualquer coisa que pudesse servir como arma. Encontrou apenas uma faca de cozinha. Isso não vai funcionar contra a magia, disse em voz alta, o pânico subindo. Não vai, mas sua coragem pode. A voz de Cailan em sua mente era estranhamente calma, como se estivesse acostumado a enfrentar ameaças de morte. Escute com atenção, Catherine. Há uma maneira de nos libertarmos das correntes, mas você precisa confiar em mim completamente. Confiar em você? Eu nem sei o que você é. Sou sua única chance de sobrevivência. A porta da frente estremeceu com um impacto violento. Madeira rachou. Vozes rudes gritaram do lado de fora. Catherine olhou para Cailan, o coração martelando tão forte que doía. O que preciso fazer? Os olhos do Rei Alfa brilharam como brasas vivas na escuridão. Coloque sua mão sobre meu coração, e não importa o que aconteça, não solte. Catherine não pensou. Não teve tempo para duvidar. Com a porta se estilhaçando atrás dela e vozes ameaçadoras invadindo sua casa, ela atravessou o espaço que a separava de Cailan e pressionou a palma da mão contra o peito dele. O pelo era mais macio do que esperava, mas sob ele sentia o coração batendo, forte e constante como um tambor de guerra. No momento em que sua pele tocou a dele, o mundo explodiu em luz prateada. Catherine gritou quando a energia percorreu seu corpo como um raio. Não era dor exatamente, mas a sensação de ser preenchida por algo imenso demais para caber dentro dela. Viu flashes de memórias que não eram suas. Florestas cobertas de névoa, um clã inteiro, curvando-se em reverência, batalhas antigas, o peso de uma coroa invisível. E por baixo de tudo isso, sentiu a essência de Cailan. Poder absoluto, controle inabalável e uma solidão tão profunda que fez seu coração doer. A porta da frente se abriu com um estrondo. 3 homens entraram, vestindo mantos escuros marcados com símbolos que brilhavam fracamente. O líder segurava um cajado encimado por um cristal vermelho pulsante. "Aí está você, fera maldita!" rosnou ele. Então seus olhos caíram sobre Catherine. "E trouxe companhia? Que conveniente!" Catherine tentou tirar a mão do peito de Cailan, mas descobriu que não conseguia. Seus dedos pareciam fundidos ao pelo dele, e a luz prateada que os envolvia crescia mais intensa. "Não solte. Não importa o que vejam, não importa o que façam, não solte." A voz de Cailan em sua mente era uma ordem absoluta. Catherine sentiu seu corpo obedecer antes mesmo de sua mente processar. "Afaste-se do animal, garota", disse o homem do cajado. "Ele é propriedade da Guilda dos Caçadores. Foi roubado ilegalmente. Eu comprei ele." Catherine encontrou sua voz, tremendo mas firme. "Paguei 150 moedas para um comerciante que não tinha autorização para vender", retrucou outro caçador, este segurando uma rede que gotejava algo luminescente. "O lobo nos pertence", Cailan rosnou, e Catherine sentiu a vibração através de sua mão. Não era apenas som, era uma advertência primitiva que fez cada cabelo de seu corpo se arrepiar. O líder ergueu o cajado. O cristal vermelho brilhou intensamente. "Última chance, humana. Afaste-se ou será considerada cúmplice. Catherine." A voz de Cailan soou urgente. "Quando eu disser agora, feche os olhos e confie em mim." "Como vou confiar em alguém que nem conheço?" sussurrou ela, sabendo que ele ouviria através da ligação. "Porque ambos morreremos se não o fizer." O caçador apontou o cajado para eles. Energia vermelha começou a se acumular na ponta. "Agora!" Catherine fechou os olhos com força. No mesmo instante, sentiu o corpo de Cailan mudar sob sua mão. O pelo desapareceu. Os ossos se rearranjaram com sons que a fizeram engasgar. E, de repente, em vez de tocar um lobo, sua mão estava pressionada contra um peito humano nu, quente e marcado por cicatrizes. Ela abriu os olhos por instinto e quase desmaiou. Cailan Dravenhart estava de pé diante dela em forma humana. Um homem de 1,96 m de altura, cabelos negros caindo até os ombros, olhos âmbar ainda brilhando com intensidade sobrenatural. As correntes prateadas ainda o envolviam,
mas agora pareciam frágeis contra o corpo musculoso marcado por cicatrizes antigas. Ele segurou o pulso de Catherine com uma mão, mantendo-a conectada ao seu peito, enquanto a outra agarrava as correntes. Vocês cometeram um erro fatal, disse Kylan, e sua voz humana era ainda mais imponente que a mental, profunda, rouca, carregada de autoridade absoluta. Capturaram um rei alfa, acorrentaram-no com magia proibida, e agora ousam invadir o santuário daquela que me libertou. O líder dos caçadores empalideceu. Isso é impossível. Os alfas são lendas. Não existem mais. Kylan sorriu, mas não havia humor naquilo. Apenas uma promessa de violência. Vou dar 10 segundos para saírem. Depois disso, descobrirão exatamente quão reais somos. Catherine sentiu a energia crescendo entre eles. A luz prateada que os conectava pulsava cada vez mais forte. Através da ligação, percebia fragmentos das intenções de Kylan. Ele estava usando a conexão mágica para drenar poder das próprias correntes que o prendiam. "Atirem!" gritou o líder. O cajado disparou um raio de energia vermelha. A rede foi lançada. O terceiro caçador murmurou um encantamento que fez o ar ao redor deles congelar. Mas Kylan simplesmente ergueu a mão livre. As correntes prateadas se acenderam como estrelas, e com um movimento fluido, ele as arrancou do próprio corpo. A magia contida nelas explodiu para fora em uma onda de força pura que jogou os 3 caçadores contra a parede. Catherine ofegou quando a conexão entre eles se intensificou 1000 vezes sem a barreira das correntes. De repente, não eram mais 2 pessoas separadas. Ela sentia tudo o que ele sentia. A fúria fria, o alívio de estar livre, a necessidade primal de proteger o que era seu. E percebeu, com um choque que a atravessou como um raio, que na mente de Kylan, ela já era dele. Os caçadores se levantaram cambaleando. O líder sangrava do nariz, mas ainda segurava o cajado. "Recuem!" ordenou aos companheiros a voz trêmula. "Recuem agora!" Mas antes que pudessem se mover, Kylan deu um passo à frente. Apenas um. E o peso de sua presença encheu a sala inteira como uma tempestade prestes a romper. "Vocês não vão a lugar nenhum", disse ele calmamente. "Não até responderem uma pergunta muito simples." Seus olhos âmbar se estreitaram, e Catherine sentiu o perigo emanando dele como o calor de uma fogueira. "Quem ordenou minha captura? Quem ousou usar magia proibida contra um rei alfa?" O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então, o líder dos caçadores fez algo que Catherine nunca esqueceria. Ele riu. Uma risada alta, histérica, desesperada. "Você realmente quer saber?" Ele cuspiu sangue no chão. "Foi alguém muito mais poderoso que você. Alguém que está esperando você voltar para o clã." Kylan ficou completamente imóvel. "Explique. Há um traidor em Din Havor, lobo. Alguém próximo o suficiente para saber seus padrões de patrulha. Próximo o suficiente para ter acesso à magia das correntes antigas." Catherine sentiu a fúria de Kylan explodir através da ligação como lava derretida. "Nome!" rosnou ele. O caçador sorriu com dentes ensanguentados. "Isso você terá que descobrir sozinho, se sobreviver tempo suficiente para chegar em casa." E antes que Kylan pudesse se mover, o homem esmagou algo no bolso. Uma luz negra envolveu os 3 caçadores e eles desapareceram, deixando apenas o cheiro de enxofre e o eco de risadas. Catherine estava tremendo violentamente. Sua mão ainda estava no peito de Kylan, e ela podia sentir o coração dele batendo descompassado, a primeira vez que o via perder o controle absoluto. "Temos que ir", disse Kylan, virando-se para ela. "Agora." "Ir onde?" Os olhos âmbar dele encontraram os dela, e Catherine viu algo que a assustou mais do que qualquer caçador. Determinação absoluta e possessividade. "Para Din Havor, para meu clã. E você vem comigo." Catherine recuou um passo, finalmente soltando o peito de Kylan. A perda do contato físico foi como mergulhar em água gelada. Ela ofegou, levando a mão ao próprio peito. "Eu não vou a lugar nenhum com você. Não te conheço. Não sei nada sobre você ou seu clã ou..." "Catherine,
A forma como ele disse seu nome a silenciou imediatamente. Não foi uma ordem, embora houvesse autoridade ali. Foi algo mais profundo, mais íntimo, como se o nome dela fosse dele por direito. Cailan deu um passo em sua direção. Catherine percebeu pela primeira vez que ele estava completamente nu, as correntes quebradas aos seus pés sendo a única coisa que já o havia coberto. Mas ele se movia com tanta confiança natural que a nudez parecia irrelevante, como se roupas fossem apenas uma convenção humana que não se aplicava a ele. Não é uma escolha, disse ele, a voz baixa mas firme. A magia que nos ligou não se desfaz com distância. Se eu for embora e você ficar, adoecerá. Em 3 dias, a febre virá. Em 7, seus órgãos começarão a falhar. Em 10, você morrerá. Catherine sentiu o sangue congelar nas veias. Você está mentindo. Alfas não mentem. Não precisamos. Ele inclinou a cabeça, estudando-a com aqueles olhos perturbadoramente intensos. Você sente, não sente? A conexão, como um fio invisível puxando você na minha direção. E Catherine sentia. Desde que o tocara, havia uma consciência constante dele em sua mente, como uma segunda respiração que não era dela. Podia sentir fragmentos de suas emoções, urgência, preocupação, e abaixo disso, algo quente e possessivo que a assustava. Preciso pegar minhas coisas, sussurrou ela derrotada. Não há tempo. Cailan caminhou até a janela, olhando para a noite lá fora. Os músculos de suas costas se moviam sob a pele marcada por cicatrizes que contavam histórias de batalhas antigas. Os caçadores alertarão seus aliados. Em breve, esta vila estará cheia deles. E você, como a humana que me libertou, será considerada inimiga. Mas esta é minha casa. A voz de Catherine falhou. Toda a minha vida está aqui. Cailan virou-se e pela primeira vez ela viu algo que poderia ser compaixão cruzar seu rosto. Eu sei. Sinto suas memórias através da ligação. Vejo esta casa através dos seus olhos. Conheço cada ilustração que você pendurou naquelas paredes. Sei o que está perdendo. Ele atravessou a distância entre eles em 2 passos fluidos. Mas se ficar, perderá muito mais que sua casa. Perderá sua vida. Catherine piscou para conter as lágrimas. Não queria chorar na frente dele. Não queria mostrar fraqueza, mas a enormidade da situação a esmagava como uma onda. Pelo menos me deixe pegar roupas. Para você também. Cailan olhou para baixo, parecendo notar sua nudez pela primeira vez. Uma sombra de divertimento cruzou seu rosto, como quiser. Catherine correu para o quarto, pegando uma mochila velha e enchendo-a com o que conseguia carregar. Roupas, seu caderno de desenhos, alguns pães secos, a faca de sua mãe. Também pegou roupas do pai falecido que mantinha guardadas, calças de couro, uma túnica larga, botas. Quando voltou, Cailan ainda estava parado no mesmo lugar, observando a noite. Ela estendeu as roupas. Podem não servir perfeitamente, mas servem. Ele vestiu-se com movimentos eficientes, sem modéstia ou pressa. Catherine desviou o olhar, sentindo o rosto aquecer. Quando olhou novamente, ele estava completamente vestido, e de alguma forma isso o tornava ainda mais imponente. As roupas simples não diminuíam sua presença, apenas a destacavam. Precisamos nos mover, disse Cailan. As montanhas cinzentas ficam a 3 dias de caminhada. 4, se tivermos que evitar patrulhas. Montanhas cinzentas? Catherine seguiu-o até a porta. Pensei que seu clã ficasse nas terras de névoa. Fica, mas o caminho direto está comprometido se há um traidor em Dynhavor. Precisamos tomar a rota antiga através das montanhas. Eles saíram pela porta dos fundos. A noite estava escura, sem lua, apenas estrelas cintilando acima. Catherine lançou um último olhar para sua casa, para as janelas onde passara tantas noites desenhando, para o jardim onde sua mãe plantava ervas. Vamos. A voz de Cailan era gentil, mas firme. Eles seguiram pela floresta, Cailan movendo-se com uma confiança que falava de conhecimento íntimo do território. Catherine tropeçava em raízes que ele evitava sem esforço, ofegava enquanto ele respirava tranquilamente. Depois de 1 hora, ela não aguentou mais. Preciso parar.
Cailan virou-se imediatamente e Catherine viu preocupação genuína em seus olhos. Você está ferida? Não, só cansada. Ele estudou-a por um momento, então assentiu. 5 minutos. Catherine sentou-se em um tronco caído, tirando a mochila dos ombros doloridos. Cailan permaneceu de pé, alerta, os olhos varrendo as sombras ao redor. Você nunca descansa? Perguntou Catherine. Alfas dormem pouco, e com inimigos nos caçando, não posso me dar ao luxo. Inimigos, plural, os caçadores, o traidor em meu clã. E quem quer que esteja por trás de tudo isso. Catherine puxou os joelhos contra o peito. Por que alguém quereria capturá-lo? Você é apenas um... Ela hesitou. Um lobo? Cailan a olhou, uma sombra de sorriso nos lábios. Não sou apenas um lobo, Catherine. Sou o rei alfa do clã mais antigo que existe. Minha linhagem remonta aos primeiros metamorfos. Sem mim, Dainhavor ficaria vulnerável. Vulnerável a quê? A outros clãs, a invasores, ao caos. Ele se abaixou diante dela, ficando ao nível de seus olhos. A proximidade fez o coração de Catherine acelerar. Um clã sem alfa é como um corpo sem espinha dorsal. Pode existir, mas não pode se sustentar. E se algo acontecer com você? Algo perigoso lampejou nos olhos dele. Então meu clã cairá, e centenas de vidas que dependem de minha proteção serão perdidas. Catherine engoliu em seco, entendendo pela primeira vez o verdadeiro peso do que ele carregava. É por isso que precisa voltar. É por isso que preciso sobreviver. E você é a única pessoa que pode garantir isso agora. Antes que Catherine pudesse perguntar o que ele queria dizer, Cailan ficou tenso. Seus olhos se estreitaram, farejando o ar. Levante, agora. O que... Fomos rastreados. Catherine levantou-se de um salto, o coração disparando. Cailan já estava mudando, seus ossos se rearranjando, pelo negro brotando de sua pele. Em segundos, o lobo colossal estava de volta, maior e mais ameaçador do que ela se lembrava. Suba em minhas costas, e não importa o que aconteça, não solte. Subir em você? Eu não sei. Um uivo cortou a noite. Não estava longe, talvez 500 metros. Cailan abaixou-se e Catherine não teve escolha. Ela subiu em suas costas, agarrando-se ao pelo grosso. No momento em que suas mãos se fecharam, ela sentiu a conexão entre eles pulsar com vida. E então Cailan correu. A velocidade era impossível. Catherine se agarrou ao pelo de Cailan com tanta força que seus dedos doíam, o vento chicoteando seu rosto enquanto ele corria pela floresta como uma sombra viva. Árvores passavam em borrões escuros, o chão desaparecendo sob as patas enormes que mal pareciam tocar a terra. Através da ligação, Catherine sentia tudo, a adrenalina bombeando nas veias dele, os músculos se contraindo e expandindo com cada passada, os sentidos aguçados captando cada som e cheiro da floresta. Era avassalador e inebriante ao mesmo tempo. Outro uivo ecoou, mais próximo agora. Catherine olhou para trás e sentiu o estômago revirar. Havia luzes entre as árvores, tochas movendo-se em formação organizada. Muitas, pelo menos uma dúzia. Não olhe para eles. Olhe apenas para frente. A voz de Cailan em sua mente era calma, controlada, tão diferente da urgência que ela sentia através da ligação. Eles estão ganhando terreno, disse Catherine em voz alta, sabendo que ele ouviria mesmo com o vento. Deixe que ganhem. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, Cailan fez uma curva fechada, suas patas traseiras derrapando na terra úmida. Catherine quase foi arremessada para o lado, mas suas mãos permaneceram firmemente presas ao pelo dele, como se a própria ligação as mantivesse coladas. Eles estavam correndo direto para um desfiladeiro. Catherine podia ver a borda se aproximando rapidamente, o vazio negro além dela. Cailan, pare! Pare! Mas ele não parou. Se alguma coisa, acelerou. Confie em mim. E então eles saltaram. Catherine gritou quando o mundo desapareceu sob elas. Por um momento infinito, não havia nada além de ar e escuridão e a sensação de queda livre. Ela enterrou o rosto no pescoço de Cailan, fechando os olhos com força. O impacto quando ele aterrissou do outro lado foi brutal,
mas controlado. As patas absorveram o choque e ele continuou correndo sem perder ritmo, como se pular um desfiladeiro de 15 metros fosse apenas mais um passo. Catherine ergueu a cabeça, tremendo violentamente. Atrás delas, ouviu gritos de frustração. As luzes pararam na borda do desfiladeiro, incapazes de seguir. Respirações profundas. Você está segura. Segura? Catherine riu, histérica. Você acabou de pular um precipício comigo nas suas costas. E pousamos perfeitamente. Confie no seu alfa. Algo na forma como ele disse aquilo, meu alfa, fez algo estranho se contorcer no peito de Catherine. Não era apenas possessividade da parte dele. Através da ligação, ela podia sentir que era mais profundo que isso. Era proteção, era reivindicação. Era uma certeza absoluta de que ela estava sob seus cuidados agora. Kellan diminuiu o ritmo gradualmente, passando de corrida desenfreada para trote e finalmente para a caminhada. Eles haviam entrado em uma parte da floresta que Catherine nunca tinha visto, onde as árvores cresciam tão próximas que bloqueavam quase toda a luz das estrelas. Ele parou perto de uma formação rochosa que criava uma espécie de abrigo natural. Catherine deslizou de suas costas com pernas bambas, caindo de joelhos assim que seus pés tocaram o chão. A transformação de Kellan foi mais suave desta vez. Catherine assistiu, fascinada e inquieta, enquanto o lobo imenso se tornava homem novamente. Ele se agachou ao lado dela imediatamente. Você está ferida? Catherine balançou a cabeça, ainda tentando recuperar o fôlego. Só assustada. Bem, o medo mantém você viva. Ele tocou seu rosto com uma mão, virando-a para examiná-la à fraca luz. O toque era surpreendentemente gentil para alguém tão claramente perigoso. Mas não deixe o medo paralisá-la. Precisarei que seja forte nos próximos dias. Catherine afastou-se do toque dele, sentindo-se exposta demais. Por que você continua falando como se eu fosse sua responsabilidade? Porque é. A simplicidade da resposta a irritou. Eu não pedi para ser sua responsabilidade. Não pedi por essa ligação maldita. Eu só queria salvar um animal que pensei estar sofrendo. Kellan a estudou em silêncio por um longo momento. Então, para sua surpresa, ele sorriu. Não foi um sorriso grande, apenas uma leve curvatura dos lábios, mas transformou completamente seu rosto. Você tem coragem, Catherine Valmont, mais do que muitos guerreiros que conheci. Coragem ou estupidez? Com frequência são a mesma coisa. Ele sentou-se com as costas apoiadas na rocha, parecendo completamente relaxado, apesar de terem acabado de fugir de caçadores. Catherine notou como seus olhos continuavam varrendo as sombras, sempre alerta. Descanse, disse Kellan. Temos algumas horas antes do amanhecer. E você? Eu fico de guarda. Catherine puxou a mochila, usando-a como travesseiro improvisado. O chão era duro e frio, mas a exaustão pesava mais. Kellan, sim? Você disse que há um traidor em seu clã. Alguém próximo o suficiente para saber seus padrões. Tem alguma ideia de quem poderia ser? O silêncio que se seguiu foi pesado. Catherine sentiu, através da ligação, uma onda de emoções complexas. Raiva, dor, desconfiança. Tenho suspeitas, disse ele finalmente, mas sem provas não posso agir. Um alfa que condena sem certeza perde a confiança de seu clã. Quantas pessoas poderiam ter feito isso? Em Din Havor, talvez 5, talvez 10. Todos na minha guarda pessoal ou no conselho de anciãos. Catherine virou-se de lado para olhá-lo. Isso deve ser horrível, não saber em quem confiar. É o fardo de liderar. Ele a olhou e mesmo na escuridão, seus olhos âmbar pareciam brilhar. Mas agora tenho você, e sei, com certeza absoluta, que não pode me trair. A ligação nos mostra as verdades um do outro. Catherine sentiu o rosto aquecer. Eu ainda poderia mentir, poderia tentar, mas eu sentiria. Assim como você sente que estou dizendo a verdade agora. E ela sentia. Através da conexão entre eles, podia sentir a sinceridade dele como uma certeza física. Isso é invasivo, murmurou Catherine. Não ter privacidade nem nos próprios pensamentos. A ligação não mostra pensamentos, apenas emoções, intenções, e apenas quando são fortes. Ele inclinou a cabeça. Mas concordo, é invasivo.
Não foi algo que escolhi criar. As correntes fizeram isso sem nosso consentimento. Há alguma forma de desfazer? Sim, Catherine sentou-se esperançosa. Como? Kylan a observou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Quando chegarmos a Din Avor, os anciãos podem realizar um ritual. É arriscado e doloroso, mas possível. Então faremos isso, assim que chegarmos. Ela esperava que ele concordasse imediatamente, mas em vez disso, Kylan ficou em silêncio, seus olhos nunca deixando os dela. Oh, se é o que você quer, disse ele finalmente, mas Catherine sentiu algo diferente através da ligação. Relutância, e embaixo disso, algo que parecia estranhamente com dor. Antes que pudesse explorar aquele sentimento, um som distante chamou a atenção de ambos. Galhos se quebrando, passos. Kylan ficou de pé em um movimento fluido, posicionando-se entre Catherine e a direção do som. Fique atrás de mim. Mais caçadores? Não. Seus olhos se estreitaram perigosamente. Isso é pior, muito pior. Uma figura emergiu das sombras. Era alta, envolta em um manto que parecia feito de névoa solidificada. Quando falou, a voz era feminina e gelada como o inverno. Olá, meu rei! Finalmente te encontrei. Kylan não se moveu, mas Catherine sentiu a tensão irradiar dele como ondas de calor. Através da ligação, percebeu algo que não esperava. Reconhecimento e cautela. Lisandra, disse ele, a voz baixa e controlada. Não esperava encontrá-la tão longe de Din Avor. A mulher deu um passo à frente e a luz das estrelas finalmente iluminou seu rosto. Ela era linda de uma forma sobrenatural. Pele pálida como porcelana, cabelos prateados caindo em ondas até a cintura, olhos de um azul tão claro que pareciam quase brancos. Mas havia algo perturbador naquela beleza, algo frio e afiado. Você desapareceu há 3 semanas, meu rei. O clã inteiro está procurando. Os olhos dela deslizaram para Catherine e o desprezo foi instantâneo. E esta é a humana que comprou você como animal de estimação. Que encantador. Catherine sentiu a raiva subir por sua garganta, mas a mão de Kylan se ergueu ligeiramente, um gesto sutil de advertência. Catherine Valmont me libertou das correntes, disse ele. Devo minha liberdade a ela. Que conveniente que as correntes criaram uma ligação. Lisandra inclinou a cabeça, estudando-os com interesse predatório. Posso sentir daqui. Forte, mais forte do que deveria ser para uma ligação acidental. Ela sorriu, mas não havia calor ali. Diga-me, humana, você tem alguma ideia do que realmente fez? Do que essa ligação significa na cultura dos metamorfos? Catherine olhou para Kylan, mas ele mantinha o olhar fixo em Lisandra. Significa que estão temporariamente conectados, disse Catherine, levantando o queixo, até que os anciãos possam desfazê-la. Lisandra riu, um som como sino quebrado. Desfazer? Oh, minha querida criatura ignorante, uma ligação desta magnitude não se desfaz facilmente. Na verdade, quanto mais tempo passarem juntos, mais profunda ela se tornará. Catherine sentiu o estômago afundar. Você está mentindo. Estou? Os olhos de Lisandra encontraram os de Kylan. Diga a ela, meu rei. Diga a verdade sobre ligações entre Alpha e aqueles que ele escolhe proteger. O silêncio de Kylan foi resposta suficiente. Catherine sentiu a raiva explodir através da ligação, mas não sabia se era dela ou dele. Você sabia, acusou Catherine. Sabia que a ligação estava ficando mais forte e não me disse. Eu ia dizer, respondeu Kylan, ainda sem olhar para ela. Quando estivéssemos seguros. Seguros? Nada sobre essa situação é seguro. Lisandra observava a troca com diversão evidente. Problemas no paraíso já? Que pena. Ela deu outro passo e Catherine percebeu que não estava sozinha. Sombras se moviam atrás dela, formas que eram quase humanas, mas não exatamente. Vim buscar meu rei, disse Lisandra. O clã precisa de você, Kylan. Ataques nas fronteiras aumentaram. Sem sua presença, Din Avor está vulnerável. Quem está liderando em minha ausência? O Conselho. Mas você sabe como é. Sem um alfa, todos querem o poder, mas ninguém pode sustentá-lo. Os olhos dela se estreitaram. Há rumores de desafio. Jovens alfas achando que podem tomar seu lugar. Catherine viu a mandíbula de Kylan apertar. Nomes. Mais tarde. Primeiro precisamos voltar.
Lisandra estendeu a mão em convite. Venha, tenho um portal preparado a 3 quilômetros daqui. Podemos estar em Din Havor antes do amanhecer. Catherine esperava que Cailan aceitasse imediatamente. Ele tinha falado o tempo todo sobre a urgência de voltar, mas em vez disso, ele permaneceu parado, os olhos nunca deixando Lisandra. Você não respondeu minha pergunta anterior, disse ele calmamente. Como me encontrou? Rastreamento simples. Sua essência deixa marcas. Impossível. As correntes bloqueavam minha essência. É por isso que os caçadores precisaram de magia proibida para me capturar. O sorriso de Lisandra vacilou por uma fração de segundo. As correntes foram quebradas. Sua essência está livre novamente. Foram quebradas há menos de 3 horas. Não tempo suficiente para rastrear minha localização exata em uma floresta deste tamanho. A tensão no ar ficou espessa o suficiente para cortar. Catherine sentiu o perigo através da ligação, como uma tempestade prestes a estourar. Lisandra suspirou, e toda a pretensão de amizade desapareceu de seu rosto. Você sempre foi esperto demais para seu próprio bem, Cailan. As sombras atrás dela se solidificaram, revelando 3 lobos enormes, não tão grandes quanto Cailan, mas ainda assim aterrorizantes. Vou fazer um novo convite então. Venha pacificamente, ou levaremos você à força. Cailan deu um passo à frente, colocando-se ainda mais firmemente entre Lisandra e Catherine. Você trabalha para quem me capturou. Não foi uma pergunta, foi uma acusação. Lisandra inclinou a cabeça. Trabalho para o futuro de Din Havor. Um futuro que não inclui um rei alfa amarrado a uma humana fraca. Ela não é fraca. A ferocidade na voz de Cailan fez Catherine arrepiar. E não é da sua conta quem escolho proteger. Ah, mas é. Lisandra sorriu, cruel. Porque quando você morrer, alguém precisará assumir. E esse alguém será eu. Se você está gostando desta história de Catherine e Cailan, de uma humana comum que salvou o Rei Alfa sem saber, não perca os próximos capítulos. A jornada até Din Havor revelará segredos que mudarão tudo que Catherine pensava saber sobre destino, magia e o vínculo impossível que a une a um rei que nunca imaginou conhecer. Continue acompanhando para descobrir se o amor pode florescer entre mundos tão diferentes e se Catherine terá a coragem de aceitar um destino que nunca pediu. Os lobos avançaram. Cailan rugiu e o som foi tão profundo, tão carregado de poder puro, que as próprias árvores pareceram tremer. Catherine viu a transformação começar, seus ossos estalando pelo brotando. Mas antes que pudesse completar a mudança, Lisandra ergueu as mãos. Símbolos brilhantes apareceram no ar, os mesmos que Catherine tinha visto nas correntes. Não desta vez, disse Lisandra. A magia atingiu Cailan como um chicote invisível. Ele gritou, caindo de joelhos, preso entre as duas formas, nem completamente humano, nem completamente lobo. Pare! Catherine correu para ele, mas uma das sombras a interceptou, jogando-a contra uma árvore. A dor explodiu em suas costas. Através da ligação, sentiu a agonia de Cailan, a luta furiosa contra a magia que o segurava, e sob isso, sentiu algo que a aterrorizou. Medo. Não por ele mesmo, mas por ela. Corra, Catherine, corra! Mas ela não podia. Não conseguia fazer suas pernas se moverem, não quando podia sentir a dor dele como se fosse sua. Lisandra se aproximou de Cailan, agachando-se ao lado dele. Você tem 2 escolhas, meu rei. Vem conosco agora, e a humana vive, ou resiste, e eu a mato na sua frente. Ela acariciou o rosto de Cailan com falsa ternura. E através da ligação, você sentirá cada segundo de sua morte. Catherine viu a derrota nos olhos de Cailan. Viu o momento exato em que ele decidiu se render. Não, sussurrou ela. Não faça isso. Mas Cailan já estava assentindo. Deixe-a ir. Eu vou com você. Lisandra sorriu triunfante. Sabia que escolheria corretamente. Ela fez um gesto e 2 dos lobos agarraram Cailan, arrastando-o para longe. Catherine tentou se levantar, mas suas pernas não respondiam. Lisandra parou diante dela, olhando-a de cima com desprezo absoluto. Vou lhe dar um conselho, humana. Esqueça-o. A ligação enfraquecerá com a distância. Eventualmente você será livre. Você disse que ele morreria sem mim. Menti. Lisandra sorriu. Ele sentirá dor, sim. Mas alfas
sobrevivem a muito pior. Ela se virou para ir embora, então parou. Ah, e Catherine, se tentar segui-lo, matarei você pessoalmente. E farei questão de que seja lento. E então, eles desapareceram na escuridão, levando Kaylan com eles. Catherine ficou ali, imóvel no chão da floresta. Por quanto tempo não sabia dizer. Podiam ter sido minutos, podiam ter sido horas. A dor física nas costas era nada comparada à sensação através da ligação. Vazia, como se parte dela tivesse sido arrancada. Não era exatamente dor, não da forma que esperava. Era ausência, um buraco onde antes havia uma presença constante. E pior, podia sentir ecos fracos do que Kaylan sentia. Raiva impotente, preocupação e algo mais sombrio que ela não conseguia nomear. Lentamente, Catherine conseguiu se sentar. Suas mãos tremiam quando pegou a mochila que havia caído alguns metros à frente. O corpo inteiro doía, mas nada parecia quebrado. Você é uma idiota, disse ela em voz alta para si mesma. Uma idiota completa que se meteu em algo muito maior do que poderia entender. Mas mesmo dizendo isso, mesmo sabendo que a coisa sensata seria voltar para casa, ou para o que restava dela, Catherine sabia que não podia. Não depois de sentir a forma como Kaylan se rendeu para salvá-la. Não depois de ver a derrota nos olhos dele, quando escolheu sua segurança sobre a própria liberdade. Catherine se levantou cambaleando. A floresta ao seu redor estava silenciosa, como se até os animais tivessem fugido da presença de Lisandra. Ela olhou na direção para onde eles haviam ido, sabendo que seguir era suicídio. E começou a andar mesmo assim. Não tinha plano. Não tinha armas que funcionassem contra a magia. Não tinha nada além de teimosia e a ligação cada vez mais fraca, puxando-a em uma direção específica. Depois de 20 minutos, Catherine parou. Suas pernas queimavam, seus pulmões ardiam e ela estava completamente perdida. Lágrimas de frustração começaram a cair por seu rosto. Eu não sei o que fazer, sussurrou para a noite. Não sei como encontrá-lo, não sei como lutar contra ela. E então, como se em resposta, sentiu através da ligação. Não eram palavras exatamente. Era mais como uma impressão, uma sensação de direção. Kaylan, mesmo capturado, ainda estava tentando guiá-la, mas não até ele, para longe dele. Catherine sentiu mais lágrimas caírem. Mesmo agora, mesmo preso, ele estava tentando protegê-la, mandando-a para a segurança. Teimoso, murmurou ela, limpando o rosto. Alfa teimoso e protetor. Foi então que ouviu os passos. Catherine girou, buscando a faca na mochila, mas uma voz familiar a parou. Guarde essa coisa antes que se machuque, criança. Solen emergiu das sombras, sua figura familiar envolta em um manto de viagem, cabelos grisalhos escapando do coque desleixado. Ela carregava um cajado de madeira retorcida que brilhava fracamente com runas gravadas. Solen? Catherine quase desabou de alívio. Como você... Acordei esta manhã com um pressentimento ruim. A mentora se aproximou, examinando Catherine com olhos afiados. Fui até sua casa e encontrei a porta destruída, sinais de luta, e você desaparecida com aquele lobo maldito. Ela cutucou Catherine com o cajado. Já te disse 1000 vezes que sua compaixão um dia te mataria. Mas comprar um lobo em uma feira clandestina, isso passa de compaixão para insanidade pura. Ele não é apenas um lobo, disse Catherine. É complicado. Complicado, Solen bufou. Posso ver a marca da ligação em você, brilhando como uma fogueira. Complicado é um eufemismo gentil. Catherine piscou. Você pode ver a ligação? Criança, trabalho com cura há mais de 20 anos. Já vi 3 ligações de metamorfos na minha vida. Nenhuma tão forte quanto essa. Solen apontou para o peito de Catherine, onde algo que ela não conseguia ver parecia estar brilhando para os olhos treinados da mentora. Ele é um alfa, não é? Só alfas criam ligações desta intensidade. Catherine assentiu, as palavras saindo em torrente enquanto contava tudo. A feira, a compra, a revelação, os caçadores, Lisandra, a captura. Solen ouviu em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Lisandra. A velha cuspiu o nome como veneno. Conheço esse nome. Há histórias antigas sobre ela. Uma metamorfa que estudou magias proibidas, que queria poder acima de tudo.
Ela disse que vai assumir o clã quando Cailan morrer, e provavelmente se certificará de que ele morra logo. Solen apertou o cajado. Homens como seu alfa, verdadeiros líderes, são raros. E sempre há aqueles que preferem destruir do que servir. Eu preciso resgatá-lo. Catherine esperava que Solen risse ou a chamasse de louca novamente. Mas em vez disso, a velha curandeira estudou-a por um longo momento. Você entende que isso provavelmente significa sua morte? Entendo. É que mesmo se conseguir libertá-lo, terá que viver com essa ligação? Ela não vai embora, Catherine. Só fica mais forte. Eu sei. Solen suspirou profundamente. Sua mãe teria me matado por permitir isso. Ela enfiou a mão no bolso do manto e puxou um pequeno frasco de vidro cheio de líquido verde luminescente. Isso é uma poção de rastreamento. Beba e poderá seguir a ligação com precisão. Não vai levá-la diretamente até ele. Metamorfos têm proteções contra isso, mas vai te aproximar. Catherine pegou o frasco com mãos trêmulas. Por que está me ajudando? Porque sou velha e já cometi erros suficientes na vida para reconhecer quando alguém está prestes a cometer um enorme. Solen colocou uma mão no ombro de Catherine. E porque vi a forma como você fala dele, como seus olhos brilham, como toca a ligação inconscientemente. Ela sorriu, triste. Você já o escolheu, mesmo sem perceber, e negar isso seria negar sua própria alma. Catherine olhou para o frasco, então para a direção onde sentia Cailan através da ligação. Lisandra disse que me mataria se eu o seguisse. Então não seja seguida. Solen entregou-lhe uma bolsa de couro. Dentro tem tudo o que vai precisar. Ervas para esconder seu cheiro, cristais para desviar rastreamentos mágicos e isso. Catherine abriu a bolsa e retirou um punhal curto. A lâmina brilhava com a mesma luz prateada das correntes que tinham prendido Cailan. Minha prata encantada, explicou Solen. Uma das poucas coisas que pode ferir metamorfos, mesmo os mais poderosos. Use com sabedoria. Você sabia. Catherine a olhou. Sabia que ele era metamorfo desde o início. Suspeitava. Lobos comuns não têm olhos que acendem. Não emanam esse tipo de presença. Solen recuou um passo. Agora vá. Cada minuto que perde é um minuto que ele sofre. Catherine abraçou a mentora rapidamente. Então, bebeu a poção de um gole. O líquido queimou descendo por sua garganta e, de repente, a ligação ficou mais clara, como uma bússola apontando em uma direção específica. Norte. Cailan estava ao norte. Solen, sim, se eu não voltar, você vai voltar. A velha curandeira bateu o cajado no chão. Com ele. E quando voltar, teremos uma longa conversa sobre fazer escolhas sensatas. Catherine sorriu apesar de tudo. Obrigada. E então começou a correr, seguindo o puxão da ligação através da floresta escura. Não sabia como resgataria Cailan. Não sabia como enfrentaria Lisandra. Não sabia se sobreviveria, mas sabia, com uma certeza que queimava em seu peito mais forte que qualquer medo, que não podia deixá-lo para trás. Através da ligação, sentiu um lampejo de surpresa da parte de Cailan. Ele tinha percebido que ela estava vindo, e sob a surpresa, algo que a aqueceu mesmo na noite fria. Esperança. A floresta ficou mais densa quanto mais ao norte ia. As árvores se fechavam acima dela, bloqueando as estrelas. Catherine tropeçou em raízes invisíveis, arranhando as mãos em arbustos espinhosos, mas não parou. Horas se passaram. Ou talvez apenas minutos que pareciam horas. O tempo perdeu significado. Havia apenas a corrida, a respiração queimando e o puxão constante da ligação guiando-a. Foi quando ouviu a água. Catherine saiu das árvores e encontrou-se à beira de um rio largo, sua correnteza rápida e escura. E do outro lado, brilhando fracamente através da névoa que começava a se formar, viu as luzes. Estruturas de pedra antiga, torres que se erguiam como dedos apontando para o céu, muros cobertos de era e musgo. Din Havor. Catherine estudou o rio por um longo momento. A correnteza era violenta e não havia ponte à vista, mas a ligação pulsava com urgência, puxando-a para frente, para Cailan. Ela se lembrou das ervas que Solen havia dado e esfregou-as na pele e roupas.
O cheiro era forte, como terra molhada e algo metálico. Então pegou os cristais e os distribuiu nos bolsos como a mentora havia instruído. Respiração profunda. Catherine entrou na água. O frio foi como 1000 agulhas perfurando sua pele. A correnteza quase a arrancou dos pés imediatamente, mas ela se agarrou às pedras submersas, avançando centímetro por centímetro. Quando a água chegou à cintura, Catherine teve que nadar, lutando contra a força que tentava arrastá-la rio abaixo. Seus músculos gritavam, seus pulmões queimavam, mas ela continuou, focando apenas na margem oposta, que parecia nunca se aproximar. Quando finalmente conseguiu tocar o fundo do outro lado, Catherine arrastou-se para fora da água como um animal ferido, tossindo e tremendo violentamente. Não havia tempo para descansar. A ligação pulsava mais forte agora, tão próxima que doía. Catherine se levantou e correu em direção às estruturas de pedra. Din Havor era maior do que imaginava. As muralhas externas eram altas, mas gastas pelo tempo. Havia buracos onde pedras haviam caído, fendas cobertas por trepadeiras. Catherine encontrou uma abertura estreita e se espremeu através dela, prendendo a respiração. Do outro lado, o território do clã se abria diante dela. Havia construções de pedra e madeira espalhadas em um padrão que parecia aleatório, mas provavelmente seguia alguma lógica antiga. Fogueiras queimavam em intervalos regulares. E por toda parte, Catherine podia sentir presenças, metamorfos, dezenas deles. Mantendo-se nas sombras, ela seguiu o puxão da ligação. Cada passo a levava mais fundo no coração de Din Havor. Passou por cabanas, onde ouviu vozes baixas, por pátios de treinamento marcados por garras e sangue, por um salão imenso, de onde vinham sons de discussão acalorada. A ligação a guiou até uma torre isolada no canto mais distante do território. Era velha, mais antiga que qualquer outra estrutura, com pedras negras que pareciam absorver a luz das estrelas. Catherine se aproximou da porta de madeira reforçada com ferro. Estava trancada. Olhou ao redor, encontrou uma janela estreita 5 metros acima do chão. Não havia escada. Você pode fazer isso, sussurrou para si mesma. Por ele, usando as irregularidades na parede de pedra, Catherine começou a escalar. Seus dedos encontravam apoios minúsculos, seus pés escorregavam e se firmavam novamente. Cada centímetro era uma luta contra a gravidade e o cansaço. Quando finalmente alcançou a janela, seus braços tremiam tanto que mal conseguia se segurar. Com um último esforço desesperado, Catherine se jogou através da abertura, caindo pesadamente no chão de pedra do outro lado. Ficou ali por um momento, recuperando o fôlego. Então levantou a cabeça e congelou. Cailan estava acorrentado à parede oposta. Não eram as mesmas correntes prateadas de antes. Estas eram mais grossas, mais escuras, pulsando com uma energia vermelha doentia. Elas envolviam seus pulsos e tornozelos, mantendo-o em pé contra a pedra fria. Seu corpo estava coberto de feridas novas, sangue escorrendo de cortes que brilhavam com magia residual. Mas foram seus olhos que partiram o coração de Catherine. Âmbar apagado, sem brilho, cheios de uma exaustão que ia além do físico, até que ele a viu. Os olhos de Cailan se arregalaram. Choque, incredulidade e então raiva. Não! O que você está fazendo aqui? Eu te mandei ir embora! A voz dele ecoou em sua mente, fraca, mas feroz. Vim te resgatar. Catherine atravessou a cela, tirando o punhal de prata da bolsa. Óbvio, Catherine, você precisa sair agora se Lisandra descobrir que você está aqui. Já estou aqui, então vamos tornar isso útil. Ela examinou as correntes, procurando um ponto fraco. A magia vermelha zumbia desagradavelmente, fazendo seus dentes doerem. Como faço para tirar essas coisas? Você não pode. Precisa de magia para abri-las. Então vou cortá-las. Catherine pressionou a lâmina de prata contra o elo mais próximo. A corrente sibilou onde o metal tocou, fumaça subindo. Encorajada, ela pressionou mais forte, serrando com determinação. Isso vai levar horas que não temos. Então é melhor eu trabalhar rápido. Cailan a observou por um longo momento. Através da ligação, Catherine sentiu as emoções dele, exasperação, preocupação e algo mais quente que fez seu rosto aquecer. Você é impossível.
Você não é o primeiro a dizer isso. Catherine continuou trabalhando na corrente. O metal resistia, mas a prata encantada estava funcionando. Lentamente, muito lentamente, rachaduras começaram a aparecer. O que Lisandra quer? Perguntou enquanto trabalhava. Poder, o que todos os traidores querem. Especificamente, Kylan hesitou. Ela quer ser alfa, mas o clã nunca a aceitaria. Não é forte o suficiente, não tem linhagem. Então decidiu eliminar-me e colocar alguém que possa controlar no meu lugar. Quem? Meu irmão, Darian. Ele é jovem, impressionável e desesperado por aprovação. Catherine parou, olhando para ele. Você tem um irmão. Meio-irmão, filho do segundo casamento do meu pai. Ele tem 23 anos e nenhuma experiência de liderança. Lisandra o manipulará como marionete. A corrente finalmente cedeu com um estalo. Cailan ofegou quando seu pulso direito foi libertado, o alívio claro mesmo através da dor. Um a menos, disse Catherine, movendo-se para a próxima corrente. Foi quando ouviram os passos, múltiplos, pesados, subindo a escada em direção à cela. Cailan ficou tenso. Esconda-se, agora. Não vou deixá-lo. Catherine. A porta se abriu com estrondo. Lisandra entrou e desta vez não estava sozinha. 3 metamorfos a acompanhavam, e atrás deles, um jovem com cabelos negros como os de Cailan, mas olhos de um verde vibrante. Darian. Lisandra viu Catherine imediatamente. Seu rosto se contorceu em fúria pura. Como ousou? Ela ergueu a mão, energia vermelha acumulando-se em sua palma. Eu avisei o que aconteceria se me desobedecesse. Catherine levantou o punhal de prata, sabendo que era inútil, mas recusando-se a recuar. Não vou deixar você machucá-lo. Lisandra riu, um som cruel. Machucá-lo? Oh, querida criança, não vou machucá-lo. Ela apontou diretamente para Catherine. Vou matá-la e forçá-lo a sentir cada segundo através da ligação. Vou quebrar o grande rei Alfa, uma morte de cada vez. Não! O rugido de Cailan encheu a torre. Ele puxou as correntes restantes com uma força nascida de desespero puro. O metal protestou. As paredes racharam, mas as correntes seguraram. Lisandra disparou. Catherine mergulhou para o lado, mas a magia a atingiu de raspão. Dor explodiu em seu ombro e ela gritou caindo. Através da ligação, sentiu a agonia de Cailan, amplificada 1000 vezes pela impotência. Pare! A voz de Darian cortou o ar. Lisandra, você disse que só precisávamos prendê-lo. Não havia nada sobre matar. Cale-se, garoto. Você não entende o que precisa ser feito. Entendo que isso está errado. Darian deu um passo à frente, posicionando-se entre Lisandra e Catherine. Seus olhos encontraram os de Cailan pela primeira vez. Meu irmão, meu rei, sua voz tremeu. Perdoe-me, eu não sabia. Ela disse que você havia abandonado o clã, que precisávamos de nova liderança. Eu não sabia que havia te capturado. Darian, a voz de Cailan, mesmo fraca, carregava autoridade absoluta. Liberte-me, agora, ou será considerado traidor junto com ela. O jovem hesitou apenas um segundo. Então correu até as correntes, murmurando palavras em uma língua que Catherine não entendia. As correntes brilharam intensamente e se abriram. Cailan caiu para frente, mas não no chão. Em um movimento fluido impossível para alguém que estava acorrentado segundos antes, ele se transformou. O lobo imenso, o rei Alfa em toda sua glória, encheu a torre com sua presença, e seus olhos, âmbar incandescente, fixaram-se em Lisandra com uma promessa de julgamento. Lisandra recuou, mas não havia medo em seus olhos. Apenas cálculo frio. Você acha que me derrotar muda alguma coisa? Ela ergueu as mãos, símbolos vermelhos brilhando ao redor dela. Já plantei as sementes. O clã está dividido. Mesmo que me mate, a dúvida permanece. Cailan avançou, cada passo medido e letal. A única coisa que permanecerá é sua memória como advertência. Traidores não encontram misericórdia em Din Havor. Então me mate. Lisandra sorriu, cruel. Mas saiba que ativei um último feitiço antes de vir aqui. Se meu coração parar, a magia que liga você à humana se tornará veneno. Ela morrerá em minutos. Catherine sentiu Cailan congelar através da ligação. A fúria dele era palpável, vibrando no ar como o calor de uma fornalha. Está mentindo, disse Catherine, levantando-se com dificuldade. O ombro ferido latejava, mas ela ignorou. Estou, Lisandra a olhou. Quer arriscar, humana?
Quer apostar sua vida que estou blefando? O silêncio que se seguiu foi sufocante. Catherine podia sentir a luta interna de Cailan, a necessidade primitiva de destruir a ameaça versus o instinto ainda mais profundo de protegê-la. Foi Darian quem quebrou o impasse. A outra forma. O jovem deu um passo à frente olhando para Cailan, os anciãos. Eles podem verificar se há magia adicional. Podem neutralizá-la se existir. Cailan não desviou os olhos de Lysandra. Convoque-os, agora. Darian correu escada abaixo. Os outros metamorfos que tinham vindo com Lysandra permaneciam paralisados, claramente sem saber de que lado ficar, agora que seu alfa havia retornado. Escolham, disse Cailan, sua voz mental alcançando todos na sala. Catherine percebeu que ele podia projetar seus pensamentos quando queria. Fiquem com a traidora e compartilhem seu destino. Ou curvem-se ao seu rei e sejam perdoados. Os três caíram de joelhos instantaneamente, cabeças baixas em submissão. Lysandra observou com desprezo. Covardes, todos vocês. Minutos depois, 5 anciãos entraram na torre. Eram metamorfos mais velhos, cabelos grisalhos, corpos marcados por cicatrizes de incontáveis batalhas. Todos se curvaram profundamente quando viram Cailan. Meu rei, disse o mais velho, voz rouca. Pensávamos que estava perdido, apenas temporariamente. Cailan indicou Lysandra com um movimento de cabeça. Esta traidora afirma ter colocado um feitiço na ligação que me une à humana. Verifiquem. Os anciãos se aproximaram de Catherine. Um deles, uma mulher com olhos completamente brancos, tocou seu peito onde a ligação pulsava. Há magia aqui, murmurou. Antiga, poderosa, mas não há veneno. Não há feitiço adicional além da ligação original. Ela olhou para Lysandra com desprezo. Você mentiu, criança tola. O alívio que Catherine sentiu através da ligação quase a derrubou. E então, a fúria de Cailan explodiu como uma tempestade. Ele atacou. Lysandra tentou erguer suas defesas mágicas, mas não foi rápida o suficiente. Cailan a atingiu com força total, derrubando-a contra a parede. Suas mandíbulas se fecharam ao redor de sua garganta, não para matar, mas para imobilizar. Você ousou ameaçar o que é meu, ousou usar magia proibida contra seu rei, ousou tentar destruir Din Avor de dentro. A voz dele era gélida, cada palavra uma sentença. Dê-me uma razão para não arrancar sua garganta agora. Faça isso, cuspiu Lysandra. Seja o monstro que sempre foi. Catherine sentiu a hesitação através da ligação. Cailan queria matá-la. Cada instinto gritava por vingança. Mas ele era mais que instinto. Era um rei. Lentamente, ele soltou Lysandra e recuou, transformando-se de volta para a forma humana. Sangue cobria seu peito, mas ele permanecia de pé, imponente e absolutamente no controle. Você não merece uma morte rápida, disse Cailan. Será exilada, banida de todo o território metamorfo. Suas marcas serão queimadas, sua ligação com qualquer clã rompida. Viverá o resto de seus dias como nada. Para uma metamorfa, Catherine percebeu, isso era pior que morte. Lysandra empalideceu, verdadeiro medo finalmente cruzando seu rosto. Não, não, por favor, qualquer coisa menos isso. Levem-na, ordenou Cailan aos anciãos. Realizem o ritual de banimento ao amanhecer. Lysandra foi arrastada para fora, seus gritos ecoando pela torre. Quando o silêncio finalmente retornou, Cailan virou-se para Catherine. Seus olhos a percorreram, catalogando cada ferida, cada arranhão, o ombro ensanguentado. Você está ferida. Vou sobreviver. Você desobedeceu minhas ordens diretas. Colocou-se em perigo. Invadiu o território hostil sem treinamento ou proteção adequada. Catherine ergueu o queixo. E salvei você. De nada. Cailan atravessou a distância entre eles em 3 passos. Catherine pensou que ele fosse repreendê-la mais, mas em vez disso, ele a puxou em um abraço feroz. Você é impossível, murmurou contra seus cabelos. Teimosa, imprudente e completamente impossível. Você já disse isso antes, e direi novamente, provavelmente para o resto da minha vida. Catherine se afastou, olhando para ele. Sobre isso, a ligação. Os anciãos disseram que é antiga e poderosa. O que isso significa exatamente? Cailan trocou olhares com a anciã de olhos brancos. Ela assentiu, dando-lhe permissão para falar.
Significa que não foi acidental, disse ele. As correntes apenas catalisaram algo que já estava começando. Uma ligação verdadeira, o tipo que acontece uma vez a cada geração, se tanto. Catherine sentiu o coração acelerar. E o que isso significa? Significa que você é minha companheira verdadeira, minha igual, minha rainha. A anciã se aproximou, tocando o braço de Catherine gentilmente. Quando vocês atravessaram os portões de Dean Havor, as marcas antigas despertaram. Elas reconheceram a escolha do Alfa, reconheceram você. Catherine balançou a cabeça, recuando. Eu não posso ser rainha. Sou apenas uma ilustradora, uma humana. Não sei nada sobre governar um clã. Ninguém nasce sabendo, disse Kellan. Aprende-se, e você não estará sozinha. Ele pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Sei que não pediu por isso. Sei que é assustador. Mas também sei que quando estava acorrentado, ferido e desesperado, você foi a única que teve coragem de vir. A única que arriscou tudo. Seus olhos âmbar a seguravam cativos. Isso é o que faz uma rainha, Catherine. Não poder ou magia, coragem. E você tem isso em abundância. Catherine olhou para os anciãos, todos esperando sua resposta. Olhou para Darian, que sorria timidamente. Olhou para Kellan, este homem impossível que era lobo e rei, e de alguma forma, dela. Através da ligação, sentiu tudo o que ele sentia. Esperança, medo de rejeição e um amor tão profundo que a fez tremer. Eu aceito, sussurrou Catherine, mas com uma condição. Qualquer coisa. Você me ensina tudo sobre metamorfos, sobre o clã, sobre como ser o que você precisa que eu seja. Não vou fingir ser algo que não sou. Kellan sorriu, verdadeiro e luminoso. Não quereria de outra forma. Ele a puxou de novo, mas desta vez o beijo foi inevitável. Catherine se entregou a ele, sentindo através da ligação cada emoção amplificada. Alívio, alegria, possessividade e aquele amor imenso que finalmente não precisava ser contido. Quando se separaram, a anciã estava sorrindo. A cerimônia de união será em 3 dias, tempo suficiente para o rei se curar e para prepararmos a noiva adequadamente. 3 dias, Catherine piscou. Isso é muito rápido. Para humanos, talvez, disse Darian rindo. Para metamorfos, 3 dias é uma eternidade. Kellan entrelaçou seus dedos novamente e Catherine percebeu que ele não tinha intenção de soltá-la tão cedo. Venha, disse ele, deixe-me mostrar seu lar. E enquanto saíam da torre juntos, com o amanhecer pintando o céu de dourado, Catherine finalmente entendeu. Não tinha apenas salvado um lobo em uma feira, tinha encontrado seu lugar, sua família, seu destino. E quando Kellan a guiou pelos portões de Dean Havor, com todo o clã se curvando em respeito, Catherine Valmont, a ilustradora que sempre vivera em histórias, finalmente tornou-se parte de uma. A melhor história de todas, a sua própria. E eles viveram, como todas as melhores histórias prometem, muito felizes para sempre. Se você se emocionou com a jornada de Catherine e Kellan, com a coragem de uma humana comum que salvou um rei alfa e descobriu seu próprio destino extraordinário, saiba que esta é apenas uma das muitas histórias de amor impossível que existem. Histórias de pessoas comuns que encontraram coragem para amar além das fronteiras do possível, que arriscaram tudo por um vínculo que o destino teceu. Continue acompanhando para descobrir mais romances que provam que o amor verdadeiro não conhece limites, sejam eles de espécie, status ou mundos completamente diferentes. Porque às vezes a maior aventura começa quando você tem coragem de salvar quem precisa e no processo descobre que também estava sendo salvo.